1 Reis, capítulo 8. Então, Salomão mandou chamar a Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, a fim de verem a mudança da Arca da Aliança do Senhor, do tabernáculo em Sião, a cidade de Davi, para o templo. Esse acontecimento se deu na ocasião da festa dos tabernáculos, no mês de outubro, quando todos os homens se reuniram com o rei Salomão. Durante as festas, os sacerdotes levaram a arca e o tabernáculo para o templo, junto com todos os vasos sagrados que antes haviam estado no tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram diante da arca e ofereceram sacrifícios de ovelhas e de bois. Eram tantos os animais que nem puderam ser contados. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins foram feitos de tal maneira que as suas asas abertas cobriam o lugar onde a arca foi colocada. Portanto, agora, as asas dos querubins protegiam a arca e os varais que serviam para transportá-la. Os varais eram tão compridos que passavam além dos querubins e podiam ser vistos do santuário fora do lugar santíssimo, mas não podiam ser vistos do pátio exterior. Eles estão ali até o dia de hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado ali, no Monte Horebe, na ocasião em que o Senhor fez aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Enquanto os sacerdotes se retiravam do santuário, uma nuvem brilhante encheu o templo do Senhor. Os sacerdotes não puderam desempenhar os seus serviços, porque a glória do Senhor encheu todo o templo. Então, o rei Salomão fez esta oração. O Senhor disse que moraria em trevas espessas. Mesmo assim, eu construí para o Senhor uma linda casa na terra, um lugar para o Senhor morar para todo o sempre. Então, o rei virou-se e olhou para todo o povo enquanto estavam de pé diante dele e abençoou todos. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez hoje o que ele prometeu a meu pai Davi quando disse: Quando eu trouxe o meu povo do Egito, não indiquei nenhuma cidade das tribos de Israel para construir o meu templo, mas escolhi um homem, o rei Davi, para ser o guia do meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o desejo de construir um templo em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a ele: Estou contente porque você teve um plano de construir um templo em honra ao meu nome. Porém, não será você que o construirá, e sim o seu filho que construirá um templo em honra ao meu nome. E o Senhor fez o que prometeu. Sou o sucessor do meu pai Davi, como rei de Israel, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e construí este templo para o nome do Senhor, o Deus de Israel. E eu preparei um lugar no templo para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança feita pelo Senhor com nossos pais, na ocasião em que ele os tirou da terra do Egito. Então, enquanto todo o povo observava, Salomão se pôs em pé diante do altar do Senhor, com as mãos erguidas para o céu, e orou: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual ao Senhor no céu e na terra, porque o Senhor guarda a aliança de amor com seus servos, que de todo o coração procuram fazer a sua vontade. O Senhor cumpriu hoje a promessa feita a meu pai Davi, que era o seu servo. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra a outra promessa que fez ao seu servo Davi, meu pai, quando disse: Você nunca deixará de ter diante de mim um dos filhos que siga os meus caminhos e procure fazer a minha vontade, como você tem feito. Sempre haverá um deles sentado no trono de Israel. Sim, ó Deus de Israel, cumpra essa promessa que falou ao seu servo Davi, meu pai. Mas será que é possível que Deus realmente more na terra? Pois os céus e os mais altos céus são pequenos para o Senhor caber neles, e muito menor é este templo que eu fiz. No entanto, ó Senhor meu Deus, o Senhor tem ouvido a oração do seu servo e respondido a ela. Ouça o clamor e a oração que o seu servo faz hoje na sua presença. Que os seus olhos estejam sobre este templo, lugar onde prometeu morar, de dia e de noite,
para que ouça a oração que o seu servo fizer voltado para este lugar. Ouça os pedidos do seu servo e de Israel, o seu povo, sempre que voltarmos o rosto para este lugar e orarmos. Sim, ouça dos céus, lugar da sua habitação, e quando ouvir, dê-nos o seu perdão. Se um homem for acusado de pecar contra o seu próximo, e depois, estando aqui diante do seu altar, jurar que ele não fez tal coisa, ouça dos céus e faça o que for certo. Julgue os seus servos, condene o culpado, fazendo recair sobre ele a consequência do seu proceder, e declare sem culpa o inocente, retribuindo-lhe segundo o seu merecimento. E quando o seu povo pecar e os inimigos do seu povo derrotarem, e ele se voltar para o Senhor e invocar o seu nome, orando e suplicando ao Senhor neste templo, ouça dos céus os seus filhos e perdoe o pecado do seu povo. Faça que eles voltem de novo a esta terra que o Senhor deu aos seus pais. E quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa do pecado do seu povo contra o Senhor, e o seu povo orar, voltado para este lugar, invocar o seu nome e confessar o seu nome e afastar-se do seu pecado depois de os haver castigado, ouça dos céus e perdoe o pecado dos seus servos, do seu povo Israel. Ajude os seus filhos a seguirem nos bons caminhos em que devem andar e envie chuva sobre a terra que o Senhor deu por herança ao seu povo. Se houver fome na terra causada por praga, por ferrugem ou mofo, por gafanhotos e lagartas, ou se os inimigos de Israel cercarem uma das suas cidades, ou se o povo for atingido por alguma epidemia ou praga, então, quando alguém do povo reconhecer que pecou e orar e suplicar por misericórdia, estendendo as suas mãos na direção deste templo, ouça dos céus o lugar da sua habitação, perdoe os seus filhos e haja, respondendo a todos os que fizerem uma confissão sincera, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Deste modo, eles sempre aprenderão a temer o Senhor, enquanto continuarem a viver nesta terra que o Senhor deu aos seus antepassados. E quando os estrangeiros, os que não pertencem a Israel, o seu povo, ouvirem falar do seu grande nome e vierem de terras distantes para adorar o Senhor, porque eles ouviram falar do seu grande nome e dos poderosos milagres, e orarem voltados para este templo, ouça da sua morada nos céus, o lugar da sua habitação, a essas pessoas, e responda às orações que fizerem. E todas as nações da terra vão conhecer e vão temer o seu nome, assim como o seu próprio povo Israel conhece e teme o seu nome. E toda a terra vai ficar sabendo que este é o seu templo, onde o seu nome é invocado. Quando enviar seu povo para a guerra contra os seus inimigos, e o seu povo orar ao Senhor, olhando para a cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu, e para este templo que edifiquei ao seu nome, ouça as orações e súplicas que eles fizerem, e dê a eles o auxílio de que precisam. Se eles pecarem contra o Senhor, e não há ninguém que não peque, e o Senhor ficar irado com eles, deixando que os inimigos os levem como escravos para alguma terra estrangeira, seja perto ou longe, se eles pensarem bem no que fizeram, se arrependerem, clamarem ao Senhor dizendo: pecamos, praticamos o que é mal e fomos rebeldes. Se eles de todo o coração e toda a alma se converterem ao Senhor e orarem voltados para esta terra que deu aos seus pais e para esta cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu e para este templo que construía ao seu nome, ouça as orações e as súplicas que eles fizerem. Ouça dos céus onde mora e venha dar a eles o auxílio de que necessitam. Perdoe o seu povo de todas as más ações e transgressões que eles cometerem contra o Senhor, e faça que aqueles que os prenderem sejam bondosos, tratando-os com misericórdia, pois são o seu povo e a sua herança, que o Senhor tirou do Egito de uma fornalha de fundição. Que os seus olhos estejam abertos e que os seus ouvidos ouçam as súplicas de Israel, o seu povo. O Senhor ouça e responda aos seus filhos quando eles clamarem ao Senhor. Porque quando tirou nossos pais da terra do Egito, o Senhor disse ao seu servo Moisés, que tinha escolhido Israel dentre todas as nações da terra para ser a sua herança:
Salomão estava de joelhos, com as mãos erguidas para os céus. Quando terminou a oração, ele se levantou diante do altar do Senhor e, em alta voz, abençoou todo o povo de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor que cumpriu sua promessa e deu descanso ao seu povo Israel. Nenhuma só palavra falhou de todas as maravilhosas promessas anunciadas por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja com todos nós, como esteve com nossos antepassados. Que Ele não nos deixe, jamais nos abandone. Que Ele nos dê o desejo de nos voltarmos para Ele de todo o coração e de andarmos em todos os seus caminhos, obedecermos a todos os mandamentos, decretos e juízos que Ele deu a nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor estejam sempre diante do Senhor, o nosso Deus, dia e noite, de modo que Ele ajude ao seu servo e a todo Israel, o seu povo, de acordo com as necessidades de cada um. Assim, todos os povos de toda a terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que a oração de vocês seja que o coração de vocês seja completamente íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, e que vocês sempre obedeçam às suas leis e aos seus mandamentos, assim como fazem neste dia. Então, o rei e todo o povo de Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de paz um total de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel fizeram dedicação do templo do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o centro do pátio em frente do templo do Senhor e ali ofereceu ofertas queimadas, ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz, porque o altar de bronze era muito pequeno para as ofertas queimadas, as ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz. Naquela ocasião, Salomão e todo o povo de Israel celebraram a festa diante do Senhor durante 14 dias. E veio uma grande multidão, de uma extremidade da terra à outra, desde Lebo-Ramate até o ribeiro do Egito. Depois, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora com o coração alegre por toda a bondade que o Senhor havia mostrado a seu servo Davi e ao seu povo Israel.